Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula focada para o concurso de Oficial de Justiça do Estado de São Paulo, concurso para a capital, realizado agora em 2024 pela banca VUNESP. Para quem não me conhece, eu sou Ângelo Hélio, eu sou perito criminal e professor de raciocínio lógico e matemática para concurso, e nessa nossa terceira aula focada no concurso de Oficial de Justiça do Estado de São Paulo, eu vou resolver com vocês questões da nossa banca VUNESP envolvendo o assunto de argumentação lógica, que também é um assunto bastante cobrado pela banca VUNESP, beleza? Então bora lá para o nosso vídeo. Só lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo eu sempre deixo aí o link do meu resumão de raciocínio lógico e matemática para concurso, que é um material para você poder fazer a sua revisão, tá? É só fazer o download gratuito. O link do meu curso Exatas Express, para quem tiver interesse, que é um curso focado em resolução de questões, onde eu estou gravando uma trilha específica da banca VUNESP. Vou deixar também a playlist de aulas de raciocínio lógico e matemática para a banca VUNESP, que eu já gravei, o link do meu grupo no WhatsApp e o link da playlist de aulas de informática do professor Romilton Júnior, focadas na banca VUNESP, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos colocar a mão na massa, resolver a nossa primeira questão da banca VUNESP, ó. Foi cobrada para o TJ São Paulo 2024 para o cargo de assistente social judiciário. Vamos lá. Considere verdadeiras as seguintes premissas. Se Patrícia é professora, então Amanda não é assistente social. Se Amanda não é assistente social ou Rogério não é psicólogo, então Hugo é arquiteto. Se Rogério não é psicólogo, então Luiz não é corretor de imóveis e Paulo é atleta. Hugo não é arquiteto. Uma conclusão verdadeira que decorre das premissas apresentadas é... Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui um argumento, né? O que é um argumento? É uma relação de premissas. Então nós temos aqui, ó, proposições lógicas, e a partir dessas premissas, a partir dessas proposições, dessas informações, nós precisamos tirar uma conclusão, tá? E encontrar o gabarito, beleza? Só que para a gente poder tirar uma conclusão a partir de alguma coisa, pessoal, a gente tem que considerar essa alguma coisa verdadeira. Então a gente considera todas essas premissas verdadeiras, tá? Então nós partimos desse pressuposto, que essas premissas são verdadeiras. Então vou considerar que isso é verdade, isso também e isso também. E repara que aqui na quarta premissa nós temos uma proposição simples, né? Ou seja, uma proposição que não tem conectivo lógico. Então eu vou começar minha análise exatamente dessa proposição, porque eu já sei o valor lógico dela, né? Ela não tem nenhum conectivo lógico, né? Então se eu parto do pressuposto que isso é verdadeiro, então eu já sei que Hugo não é arquiteto, é uma verdade, tá? E aí a gente vai utilizar essa informação nas demais premissas para poder descobrir o valor lógico de todas as proposições, né? Ou pelo menos da maioria delas que a gente conseguir encontrar, tá? Então vamos lá. Onde está falando sobre o Hugo, galera? Está falando aqui, né? Ó, o Hugo é arquiteto. Eu sei que o Hugo não é arquiteto, é uma verdade. Então, quando essa premissa diz que o Hugo é arquiteto, ela está dizendo uma mentira. Eu sei que isso daqui é falso, porque a verdade é que o Hugo não é arquiteto, tá? E olha só, pessoal, nessa premissa nós temos aqui, ó, o se então, que é o condicional, né? E o condicional nós temos duas partes. A primeira parte é tudo isso daqui, certo? Amanda não é assistente social. E a segunda parte é o que a gente já determinou o valor lógico, né? Que é o Hugo é arquiteto, tá? Então vamos lá. Se eu tenho aqui um condicional formado por duas partes, a primeira parte, a segunda parte, e o resultado lógico desse nosso condicional é verdadeiro, pessoal, eu estou partindo desse pressuposto, e eu já sei que a segunda parte desse nosso condicional é falsa, eu preciso que você se recorde a lógica do condicional. O condicional é o conectivo lógico que só é falso em uma única hipótese. Que hipótese que é essa? Que é quando a gente tem VF, a Vera Fischer, né? Verdade na primeira parte com falso na segunda parte. Galera, aqui eu não posso ter VF, né? Porque esse nosso condicional é verdadeiro. Se eu não posso ter VF, e eu já tenho F aqui, eu não posso ter V aqui, tá? Porque se eu tivesse V aqui, eu ia ficar com VF. Ou seja, o resultado disso daqui ia ser falso e não verdadeiro. Se eu não posso ter verdade aqui, galera, e a gente só tem dois valores lógicos possíveis dentro do raciocínio lógico,
ou uma proposição é verdadeira ou ela é falsa, eu concluo que necessariamente essa nossa primeira parte do condicional é falso, tá? Então tudo isso daqui é falso. E repara que aqui dentro nós temos uma proposição composta também, né? Composta por qual conectivo? Nós temos aqui o ou, né? A disjunção inclusiva. Então, se eu tenho uma disjunção inclusiva com um resultado lógico falso, e aí eu preciso que você se recorde, né, da lógica do ou, da disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva, que é o ou, só é falso em uma única hipótese. Que hipótese que é essa, pessoal? Que é quando a gente tem tudo falso, tá? Quando a gente não tem pelo menos uma verdade. Então o ou só é falso se a gente tem tudo falso. E no nosso caso, esse ou aqui ele é falso, né? Então com isso a gente pode concluir, galera, que a Amanda não é assistente social. É uma mentira, isso daqui é falso. Ou seja, eu concluo que ela é assistente social, né? Porque se a Amanda não é assistente social é mentira, a verdade é que ela é assistente social, tá? E Rogério não é psicólogo, também é mentira. Então eu concluo que Rogério é psicólogo, tá? Beleza? Muito bem, agora vamos utilizar essa informação da Amanda e do Rogério nas demais premissas. Olha só, aqui eu tenho que a Amanda não é assistente social, tá? Eu sei que a Amanda não é assistente social, é uma mentira, isso é falso. Então eu já sei que isso daqui não é verdade, tá? Então isso daqui eu já sei que é falso. E aqui nós temos qual conectivo? Nós temos o se então, mais uma vez o condicional. O condicional nós sabemos que tem duas partes, né? A primeira parte, Patrícia é professora, e a segunda parte que a gente já sabe que é falsa. E mais uma vez eu tenho aqui, galera, esse condicional ele tem que ser verdadeiro, né? Eu estou partindo desse pressuposto, certo? Se ele é verdadeiro, eu não posso ter VF, eu não posso ter a Vera Fischer. Ou seja, essa minha primeira parte não pode ser verdadeira. Se ela não pode ser verdadeira, ela só pode ser o quê? Só pode ser falsa, né? Então eu concluo que Patrícia é professora é uma mentira, ou seja, ela não é professora, tá? Depois, Rogério não é psicólogo. A gente descobriu que Rogério não é psicólogo é uma mentira. Isso daqui é falso. Então vamos colocar o valor lógico disso daqui. Eu sei que isso daqui é falso. E na segunda parte, o que a gente tem? Luiz não é corretor de imóveis e Paulo é atleta. Bom, sobre o Luiz, a gente não encontrou nada, né, pessoal? E sobre o Paulo também não, tá? E olha só, aqui mais uma vez a gente tem o condicional, se, então, com o valor lógico, né, o resultado lógico verdadeiro. E para o se, então, ser verdadeiro, pessoal, eu não posso ter VF, tá? Se essa nossa proposição já começa com F aqui, ó, não existe nenhuma possibilidade da gente ter VF. O que eu quero mostrar para vocês é que o valor lógico dessa nossa segunda parte aqui, ó, fica indeterminado, ou seja, eu não posso afirmar se essa nossa segunda parte é uma verdade ou é falsa, tá? Ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, porque como a nossa primeira parte do condicional é falsa, a segunda parte poderia ser tanto verdadeira quanto falsa, que essa nossa proposição continuaria sendo verdadeira, tá? Então, sobre o Luiz ser corretor ou não, eu não posso afirmar, eu não tenho certeza disso, e sobre o Paulo ser atleta ou não, eu também não posso afirmar, porque na realidade eu não sei qual que é o valor lógico dessa nossa proposição composta formada pelo E aqui, tranquilo? Então vamos ver o que dá para a gente marcar aqui como gabarito. Vamos lá. Ó. Rogério é psicólogo? Vamos ver. Rogério não é psicólogo é uma mentira. Então a verdade é que ele é psicólogo. Pronto. Já encontramos uma conclusão verdadeira, gabarito na letra A. Depois, Luiz não é corretor? Sobre o Luiz eu não sei informar, tá? Não dá para informar nada. Então letra B, não posso dizer isso. Patrícia é professora? Vamos ver sobre a Patrícia. Patrícia é professora? É mentira, é falso. Então, letra C está errada. Letra D, Paulo é atleta. Também não posso dizer nada sobre o Paulo. Então, letra D vai embora. E letra E, Amanda não é assistente social. O que a gente sabe sobre a Amanda? Amanda não é assistente social, é mentira, é falso. Então, letra E está errada, está falso.
Beleza? Então, nossa primeira questão está resolvida do assunto de argumentação lógica. Você percebe, pessoal, que esse assunto aqui, a gente tem que estar muito bem afiado, né, na lógica dos conectivos. E tem que treinar bastante, tá, pessoal? Treinamento em matemática e raciocínio lógico é fundamental para poder desenvolver a habilidade, né, de resolução de questões para chegar na hora da prova tranquilo, seguro e fazer uma boa prova, beleza? Então vamos lá, vamos avançar, vamos resolver a nossa segunda questão, também que foi cobrado para o concurso do TJ do Estado de São Paulo 2024, agora para o cargo de psicólogo. E se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. E quem tiver interesse em conhecer o meu curso, o link vai estar aí na descrição. Vamos lá, pessoal. Considere verdadeiras as seguintes premissas. Nessa questão, a banca VUNESP já pediu para a gente considerar. Mas, como eu falei, nem precisaria fazer essa consideração, tá, pessoal? Mesmo se a banca não falar nada, para eu tirar uma conclusão, eu preciso partir do pressuposto que aquelas informações, aquelas premissas são verdadeiras. Tranquilo? Então, vamos lá. Se Alice fez os exames no mês passado, então João não fez os exames no mês atual. João fez os exames no mês atual ou Walter fará os exames no próximo mês. Se João não fez os exames no mês atual, então Rita não marcou a consulta de retorno e Caio já passou em consulta. Walter não fará os exames no próximo mês. Uma conclusão verdadeira que decorre das premissas apresentadas é... Então, mais uma vez, né, nós temos aqui uma relação de premissas e eu preciso tirar uma conclusão verdadeira a partir dessas premissas. Então, vou partir desse pressuposto que todas as premissas são verdadeiras. Então, isso é uma verdade, isso é uma verdade, isso daqui também é uma verdade e isso também é uma verdade. Tá? Repara que na premissa 4 nós temos aqui uma proposição simples, né? Walter não fará os exames no próximo mês. Nós não temos conectivos lógicos, né? Na realidade, a gente tem a negação aqui, tá? Então, eu já sei, galera, que a verdade é que o Walter, ele não fará os exames no próximo mês. E a partir disso, né, eu vou utilizar essa informação nas demais premissas onde está falando sobre o Walter. Está falando aqui, né, ó, o Walter fará os exames no próximo mês. Eu sei que a verdade é que ele não fará os exames no próximo mês, né? Então, aqui onde ele fala que ele fará os exames no próximo mês, ele está falando uma mentira. Isso daqui é uma proposição falsa, tá? Porque a verdade é que ele não vai fazer, beleza? Qual que é o conectivo lógico que nós temos aqui? Nós temos o ou, né? E qual que é a lógica do ou, pessoal? O ou só é falso quando a gente tem tudo falso, tá? Então, se eu tiver pelo menos uma verdade, o resultado do ou vai ser verdadeiro. E é o que a gente tem aqui, né? O resultado dele é verdadeiro. Então, para esse nosso ou aqui ser verdadeiro, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Se a nossa segunda parte é falsa, galera, e eu preciso ter uma verdade, a verdade tem que estar aqui, né? Então, necessariamente, João fez os exames no mês atual, tem que ser uma verdade. Então, eu descubro que João fez os exames no mês atual é verdadeiro. E vamos utilizar essa informação aqui, ó. João não fez os exames no mês atual. Nós descobrimos que João fez os exames no mês atual é uma verdade. Então, João não fez os exames no mês atual é uma mentira, tá? Então, isso daqui é falso. E aqui nós temos o se então, o condicional, né? E qual que é a lógica do condicional, galera? O condicional só é falso quando a gente tem VF, certo? Então, eu não posso ter VF aqui para esse nosso condicional ser verdadeiro. Tranquilo? Então, se esse nosso condicional aqui é verdadeiro e a segunda parte já é falsa, galera, quer dizer que eu não posso ter V aqui. Porque se eu tivesse V aqui, eu ia ficar com verdadeiro e falso, né? VF, verdade na primeira parte, com falso na segunda. Se eu não posso ter verdadeiro aqui, eu só posso ter o quê? Só posso ter falso. Então, necessariamente, eu descubro que a Alice fez os exames no mês passado é uma mentira, é falso, tá? Ou seja, a verdade é que ela não fez os exames no mês passado, tá? Depois, o que a gente tem? João não fez os exames no mês atual. Nós sabemos, galera, que João fez os exames no mês atual é verdadeiro. Então, João não fez os exames no mês atual é o quê? É falso. Então, eu descubro que isso daqui vai ser falso. Então, vou colocar aqui o valor lógico. F.
E aqui qual que é o conectivo lógico que a gente tem? Mais uma vez o condicional, se então, né? E se esse nosso se então é verdadeiro, eu não posso ter VF, certo? E a primeira parte desse nosso condicional, pessoal, é falsa. Então a segunda parte ela pode ser qualquer coisa. Pode ser verdadeira, pode ser falsa, né? Se a primeira parte já começa com falso, não tem como ter VF. Então a segunda parte eu não posso concluir nada sobre a Rita e nem sobre o Caio. Beleza? E com isso vamos analisar as alternativas. Vamos lá. Alice não fez os exames no mês passado? Vamos ver. Sobre a Alice, o que a gente sabe? Alice fez os exames no mês passado é falso. Então a verdade é que ela não fez os exames no mês passado. Então já é o nosso gabarito aqui na letra A. Realmente a Alice não fez. Letra B. Rita não marcou a consulta de retorno? Vamos ver. Sobre a Rita a gente não pode afirmar nada, assim como o Caio, tá? Então, letra B está errada. Letra C também está falando sobre a Rita, não sei informar, não posso afirmar nada. E também não posso afirmar nada sobre o Caio, que está falando na letra D e na letra E. Então, gabarito nosso confirmado na letra A. Show de bola? Vamos avançar? Para você que vai prestar esse concurso de oficial de justiça do TJ do Estado de São Paulo. Vamos lá, vamos resolver mais uma questão da banca VUNESP. Todas questões recentíssimas, 2024. Considere as seguintes afirmações. Se Pedro é policial, então José é advogado. Se Carlos é criminoso, então Davi não é delegado. Se Pedro não é policial, então Antônio é sargento. Antônio não é sargento ou Davi é delegado. Sabe-se que José não é advogado. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que... Então, mais uma vez, vou partir do pressuposto que tudo isso daqui é verdadeiro. E nesse caso, né, dessa questão, a banca já informou para mim que o José não é advogado, né? Quando ela coloca sabe-se que José não é advogado, então ela está me informando que José não é advogado, é uma verdade, beleza? Então onde está falando sobre o José? Está aqui, ó. José é advogado? Vai ser falso, né, pessoal? Porque a verdade é que ele não é advogado. Então José é advogado é mentira, é falso. E aqui nós temos o se então, o condicional. Se esse nosso condicional é verdadeiro e a segunda parte é falsa, eu pergunto para você, a primeira parte tem que ser o quê? Necessariamente a primeira parte tem que ser falsa, né, pessoal? Porque eu não posso ter VF. Então eu já descubro que Pedro é policial é uma mentira, é falso. Então vamos utilizar essa informação aqui, né? Ó. Se Pedro não é policial, então Antônio é sargento. Eu descobri que Pedro é policial, é mentira, é falso. Então Pedro não é policial, é uma verdade, tá? Então eu descubro que Pedro não é policial, é verdadeiro. E depois, qual que vai ser o valor lógico de Antônio é sargento, da segunda parte? Galera, aqui nós temos o condicional, certo? Se então, com o valor lógico verdadeiro. A primeira parte do meu condicional é verdade. Então qual que vai ser o valor lógico da segunda parte? Para esse nosso condicional ser verdadeiro, eu não posso ter VF. Se a primeira parte é verdadeira, a segunda não pode ser falsa. Se ela não pode ser falsa, ela só pode ser o quê? Só pode ser verdadeira. Então a gente descobre que Antônio é sargento é uma verdade. Vamos utilizar agora essa informação aqui, né? Ó. Antônio não é sargento. A gente descobriu que Antônio é sargento é verdadeiro. Então Antônio não é sargento é o quê? É falso. E aqui a gente tem o ou, certo? A disjunção inclusiva. Se esse nosso ou é verdadeiro, pessoal, e a primeira parte do nosso ou é falsa, qual que é o valor lógico dessa nossa segunda parte? Qual que é a lógica do ou? O ou só é falso quando a gente tem tudo falso, certo? Então, se a gente tiver pelo menos uma verdade, o ou vai ser verdadeiro. Então, se esse nosso ou aqui é verdadeiro, eu tenho que ter pelo menos uma verdade. Se aqui é falso, a verdade tem que estar aqui. Então, eu descubro que Davi é delegado, é uma verdade. Então, vamos utilizar essa informação aqui, ó. Davi não é delegado. Eu descobri que Davi é delegado, é verdadeiro. Então, Davi não é delegado, é falso. Mais uma vez, eu tenho se então, que é o condicional, com a segunda parte falsa. Se a segunda parte é falsa, galera, e o nosso condicional, eu estou partindo do pressuposto que ele é verdadeiro, eu concluo que a primeira parte necessariamente tem que ser falsa, porque ela não pode ser verdadeira. Porque se ela fosse verdadeira, eu ia ter VF, né? Então eu descubro que Carlos é criminoso, é uma mentira, é falso. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que
Então vamos ver o que dá para a gente tirar de conclusão daí. Carlos não é criminoso e Antônio é sargento? Vamos ver. Sobre o Carlos, é criminoso, galera? Eu sei que isso é falso, tá? Então Carlos não é criminoso é uma verdade. Então isso daqui é verdadeiro. Aqui a gente tem o E, né? E Antônio é sargento. Vamos ver. Antônio é sargento é verdadeiro. Então eu fico com verdade e verdade. Qual que é o resultado lógico disso, pessoal? Vai dar verdadeiro, né? Porque para o E ser verdadeiro tem que ter tudo verdade, que é o que a gente tem aqui, tá? Então nosso gabarito aqui na letra A. Letra B. Antônio não é sargento e Pedro não é policial? Bom, Antônio é sargento é uma verdade. Então Antônio não é sargento é uma mentira. Então já descubro que isso daqui é falso. E se eu tenho falso e o nosso conectivo é o E, eu já concluo que essa nossa letra B é falsa, tá? Porque para o E ser verdadeiro tem que ter tudo verdade. Se eu já tenho um falso, já era, o resultado vai ser falso. Letra C. Carlos é criminoso e Pedro é policial. Vamos ver. Sobre o Carlos, Carlos é criminoso, eu sei que é falso, tá? Então eu já sei que isso daqui é falso. E aqui, mais uma vez, nós temos o E. Se eu tenho pelo menos um falso, o resultado já vai dar falso. Davi é delegado e Pedro é policial. Vamos ver. Davi realmente é delegado, tá? E o Pedro, vamos ver. Pedro é policial é mentira, é falso. Então aqui, essa segunda parte eu sei que é falsa, porque o Pedro não é policial. E aqui a gente tem o E. Esse F aqui já me garante que o resultado dessa proposição vai ser falso. Depois, Davi não é delegado. Ou Carlos é criminoso. Vamos ver. Ó. Davi é delegado é verdadeiro. Então, Davi não é delegado é falso. Então aqui eu tenho falso. Nosso conectivo agora é o ou. Carlos é criminoso. Vamos lá. Ó. Carlos é criminoso é falso. Tá? Então eu vou ficar com falso ou falso. Para o ou ser falso, eu tenho que ter tudo falso, que é o que a gente tem. Então isso daqui vai dar falso. Gabarito nosso confirmado na letra A. Beleza? Resolvemos aí 3 questões da Banca VUNESP para você que vai prestar o concurso de oficial de justiça do TJ do Estado de São Paulo, né? Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando. Quem tiver interesse em conhecer o meu curso, Exatas Express, que é um curso focado em resolução de questões, onde eu estou gravando uma trilha de aulas específicas para a Banca VUNESP. O link vai estar aí na descrição. E para continuar estudando comigo, clica nessa playlist que está aparecendo aí na tela e bora para a próxima aula. Valeu, tamo junto, fique com Deus, bons estudos.